De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E atenção você que está à procura de um emprego. O Cine Manaus está oferecendo mais de 50 vagas. Quem tem os detalhes sobre essa oportunidade é o Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo mais uma vez. Olá, Danilo. Essas vagas são para que áreas? Quais os requisitos para preencher? Olha, Dani, eu vou confessar para você que, para mim, essa é a parte mais legal do programa, porque é a parte que a gente mostra as oportunidades para você que está ligando a TV agora e, com certeza, pode ter algum conhecimento específico e conseguir a vaga dessas 51 que foram oferecidas nessas duas portarias importantes da Prefeitura e do Governo, que é o Shopping Felipe Dal, que é o Shopping T4, que fica lá na zona norte da cidade, e também a ouvidoria da cidade, a ouvidoria de Manaus, que fica ali na rua Afonso Pena, bem próximo ao SAMU. A partir das 8 horas da manhã, lá na ouvidoria, vão ser oferecidas várias vagas do sistema. Lá desse sistema vão ter vagas das áreas de fiscal de caixa com 7 vagas, vai ter ali, olha, vendedor interno com 20 vagas, vai ter também outras oportunidades como vaga de promotor líder de vendas. Então todas essas áreas comerciais, administrativas, estão sendo a ênfase nesses últimos dias na ouvidoria e também no Shopping T4. Tem também na ouvidoria vaga para auxiliar de ferramentas, motorista de passeio e chefe administrativo. Todos eles com uma vaga cada. Vale lembrar que para esses requisitos precisa de alguns requisitos especiais, alguns cursos e também experiência comprovada na carteira de 6 meses. Você pode levar os seus documentos até a ouvidoria da cidade, que fica lá na rua Afonso Pena, depois das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e também, para quem é homem, certificado de reservista. Além, lógico, dos outros certificados que você tiver dos cursos que você já tenha feito para poder melhorar a sua competitividade ali dos outros candidatos que também estão concorrendo à vaga junto com você. Agora, lá no Shopping T4 também tem vagas, são 3. Basicamente são essas aqui, olha, a gente mostra para você que são vagas para eletricista de manutenção elétrica, telemarketing com ênfase em vendas e também assistente técnico em mecânica. Então, ao todo, são 7 vagas, 3 para auxiliar técnico de mecânica, 3 para telemarketing e 1 para eletricista e manutenção. Para essas vagas também é requerido uma especificação com um diploma. Alguns deles precisam de um curso específico de NR40 e NR41, que no caso é o técnico ali de eletricista, que precisa desse curso técnico, mas além disso também é preciso 6 meses de carteira de trabalho, mas como a gente sabe, a gente sempre fala aqui, dependendo da vaga que surgir, você pode surgir ali com a sua oportunidade, basta tentar levar o seu currículo com os seus documentos lá para esses dois locais que a gente acabou de falar para você. Então vamos repetir, lá na ouvidoria da cidade, bem próximo ao SAMU, na rua Afonso Pena, número 38. Atendimento a partir das 8 horas da manhã e também lá no Shopping T4, bem próximo à Bola do Produtor, a rotatória ali do bairro do Jorge Teixeira, também atendimento a partir das 8 horas da manhã. Não perca essa oportunidade. Mude a sua vida, transforme a sua vida, né, Adriane? Até porque o emprego em começo de ano, para quem está fora do mercado, é sempre uma ótima oportunidade, né? A gente tem noticiado muitas coisas. Para quem está fora do mercado, a recomendação é começar a fazer cursinho, curso técnico, ter algum tipo de diferencial no currículo, que isso pesa consideravelmente. E Danilo, tem um detalhe. Cerca de 40% das pessoas não preenchem as vagas porque não tem documentação básica atualizada, uma carteira de identidade atualizada, não levam os documentos necessários e acabam ficando de fora. Então, já fica um alerta aí para não perder uma dessas 50 vagas. Obrigada pelas informações. E na primeira sessão plenária da Câmara Municipal, os vereadores de Manaus ouviram os planos do prefeito para 2018. Além disso, eles garantiram que as pretensões políticas da maioria não vai atrapalhar o andamento da votação e aprovação dos projetos da casa. Mas os trabalhos só começam mesmo depois do Carnaval. Diante de um plenário lotado e de algumas ausências, o prefeito Arthur Neto fez o discurso que marca o início dos trabalhos na Casa Legislativa Municipal. Exaltou a saúde financeira de Manaus e disse ter mais de R$ 1 bilhão disponível para investir na cidade. Em 2018, pretende lançar editais de licitações para a construção do sistema de transportes BRT.
prometeu concurso público na área da saúde e também reforçou a intenção de concorrer à presidência da República, mas não vai mais disputar eleições pelo Amazonas. Já boa parte dos 41 vereadores pretende entrar na campanha eleitoral deste ano. Pelo menos 18 manifestaram interesse na disputa. 11 estão de olho numa das 24 vagas para deputado estadual. 3 deles ainda estão no primeiro mandato. Outros 6 vão tentar vaga para deputado federal e 1 para Senado. O presidente da casa, que também deve disputar a eleição, garante que os trabalhos parlamentares não serão prejudicados. E eu não vejo nenhum problema de queda de quórum, recesso branco, porque nós fizemos isso em 2016 com 100% dos vereadores na reeleição e nós não perdemos um só quórum ao longo de todo o processo eleitoral. Nesta quarta tem a segunda sessão plenária do ano. Em seguida, os vereadores fazem uma nova pausa nas votações, dessa vez por causa do carnaval, e só voltam ao plenário no dia 19. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: denúncia formal. O Ministério Público Federal pede até 8 anos de prisão para Melo. Ex-governador José Melo, sua esposa e 5 ex-secretários cometeram crimes na organização criminosa, segundo o MPF. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E o Ministério Público Federal apresentou à Justiça a denúncia contra o ex-governador José Melo. Ele, a esposa Edilene Oliveira e mais 5 ex-secretários são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que desviou cerca de 110 milhões de reais da saúde do Estado. Um organograma foi apresentado pelo Ministério Público Federal para apontar o papel de cada membro do esquema criminoso responsável por desviar 150 milhões de reais da saúde do Estado. Os ex-secretários de Saúde, Wilson Alecrim e Pedro Elias, foram um dos maiores beneficiários durante o esquema. Juntos, os dois receberam cerca de 2 milhões de reais em propina. Um dos filhos de Pedro Elias também recebeu uma quantia de 100 mil reais para aquisição de um apartamento. Raul Zaidan, ex-secretário da Casa Civil, e Afonso Lobo, da Fazenda, eram peças importantes, pois não permitiam o atraso do repasse da verba. Além do recebimento de propina, Afonso Lobo também recebia regalias, como ingressos da Copa do Mundo, hospedagens e carros à disposição. Evandro Melo, que ficava à frente da Secretaria de Administração e Gestão, era o principal operador do esquema, segundo o MPF. O ex-secretário recebia por mês 300 mil reais. Em troca, dava o acesso direto ao então governador José Melo. Ninguém é denunciado por ser ou não alguma coisa, é pelos atos que pratica. Então, no caso, nós tivemos elementos claros, contundentes, no sentido de que havia o aval dele em relação a esse esquema e, ao mesmo tempo, ele se beneficiava desse esquema recebendo propina. Por exemplo, foi encontrada uma planilha denominada Grupo Salvari, que envolvia todas as empresas de Mohamed Mustafa e, inclusive, o INC. Esse fato em si só já é uma irregularidade. Nas mensagens interceptadas, Mohamed, dono do Instituto Novos Caminhos, chega a dizer que o dinheiro pertence aos integrantes da cúpula do governo, ressaltando que atrasos no pagamento da propina não eram tolerados. Segundo o MPF, foram encontradas fotos em um dos aparelhos celulares apreendidos com o médico e revelaram a existência de um cofre de grandes dimensões. Outro destaque é que, enquanto a saúde do Estado era dita como sem recursos, em situação precária, inclusive houve uma ajuda em 2016, se não me engano, do governo federal ao Estado do Amazonas, uma grande quantidade de dinheiro era desviado para proveito de poucos, para enriquecimento de poucos, enquanto a população permanecia sofrendo, enfim, com aquela situação que todos nós conhecemos. Situação absurda. E agora vamos falar de crimes online. Você já ouviu falar das fake news? Mesmo não sabendo do significado dessa expressão, provavelmente você já recebeu e até já compartilhou uma delas. As fake news são notícias falsas, criadas para denigrir a imagem de alguém ou distorcer um fato.
Para se ter uma ideia do problema, já teve gente que até se matou ao ter a honra denigrida por fofocas online. E atenção, essas mentirinhas podem resultar em um processo por danos morais e até na prisão dos autores. Fake news. Na rua, muita gente nem conhece essa expressão. Fake news? Sei não. Sei o que é. Não, ó. Pois é, mas a gente convive com ela todos os dias. Na verdade, essas falsas notícias sempre existiram. A questão do complô, a questão do você criar notícias, a fofoca que antigamente era eu fofoco com a minha vizinha de porta em porta, agora a gente cria notícias falsas e publica. A própria Daniela passou por isso. Uma notícia falsa e a vida dela virou um caos. Eu já fui vítima de notícias falsas, eu já fui vítima de falsa identidade na internet, já fui vítima de agressões por meio das redes sociais. E é muito difícil para quem é vítima, mesmo que eu seja jornalista e advogada, eu como vítima sofri isso, fui abalada emocionalmente por conta disso. E nas ruas, mesmo sem saber, muita gente acaba reproduzindo essas falsas notícias. Já fiz essa tremenda burrice de geralmente acaba prejudicando muitas pessoas sem a gente saber. Sim, tem alguns que a gente compartilha, mas às vezes é tudo falso. Difícil saber, né? É verdade. Sim. Aí a gente vai lá e tenta apagar, só que às vezes a gente compartilha, todas as pessoas compartilham também. Aí quando vê já se tornou uma coisa grande. Sim. Pois é, muitas vezes a gente não tem ideia do que um clique pode fazer. E para quem acha que nesses casos não existe justiça, é melhor mudar de opinião. O ordenamento jurídico brasileiro já prevê uma série de artigos que penalizam vários tipos de condutas que podem ser enquadrados na questão das fake news. Não há necessidade de se fazerem novas leis, porque o que há já dá para enquadrar várias condutas. Segundo a advogada, as sentenças têm sido favoráveis. Cada vez mais as pessoas estão buscando o judiciário para frear as fake news, porque a partir do momento que dói no bolso, a história muda de figura. E nós vemos que, hoje em dia, há muitas sentenças favoráveis nesse sentido, de coibir, de banir a questão do fake news. Agora é bom lembrar que quem divulga informações falsas comete crime contra a honra. E isso não tem preço. Isso tem abalado muito a vida de muitas pessoas, tem estimulado violência. Pessoas já foram agredidas nas ruas porque foram confundidas com alguém que foi envolvido em algo de fato, ou uma falsidade, ou uma falsa comunicação que foi feita. Pessoas já se mataram por conta disso, por conta de informações falsas que mancharam a honra. Honra é um valor muito alto. Então vamos às dicas. Ao ler uma matéria na internet, seja em blog ou mesmo nas redes sociais, veja se existem fontes. Qual foi o site que você observou? Em que site essa notícia foi publicada? Será que esse site tem credibilidade? Esse veículo de comunicação é um veículo respeitado? Segundo, se você vai ler uma notícia, a notícia precisa dizer de onde saiu aquela informação. Exemplo, Polícia Federal indiciou 5 pessoas. Observar se de fato a Polícia Federal ela emitiu um comunicado sobre isso, se de fato um delegado concedeu uma entrevista e explicou que aquilo é verdade. Se não foi feito nenhum comunicado oficial, aquela informação é falsa. Para finalizar, se não tem certeza, não compartilhe. Não esqueça que você pode pagar por isso na justiça. Na parte criminal, ela tem a questão da sanção dos crimes contra a honra e tem a detenção. E na esfera civil tem o direito à imagem, o uso indevido e a geração de indenização. E o que se observa é que cada vez mais as pessoas estão buscando o judiciário para frear as fake news. E na nossa entrevista do dia, vamos conversar sobre os riscos que nós nos expomos todos os dias ao navegar na internet. Ontem foi Dia Mundial da Internet Segura e a data é marcada por discussões sobre como combater os principais crimes cometidos no ambiente virtual. Mas quais as formas de se proteger contra criminosos online? Quais as principais falhas que os internautas cometem? Será que é possível acessar a rede mundial de computadores de forma segura, de fato? Para responder essa e outras questões, vamos receber a coordenadora
coordenadora do Grupo de Segurança da Informação e Comunicação, Lilian Gibson. Seja muito bem-vinda ao programa Ótimo Dia. Obrigada, bom dia. A gente teve agora essa reportagem falando sobre as fake news que hoje estão em ascendência, né? Cada dia surgem mais e ao longo desse ano devem surgir muitas outras. E além das fake news, existem uma série de outras questões que estão relacionadas à internet e que a gente pode se tornar uma vítima. Muitas dessas vezes, nós acabamos sendo os próprios responsáveis por esses riscos, né? Exato. O que costuma ser um comportamento mais frequente que acabe nos conduzindo a ser vítima, de repente, de um crime? Nós temos que atentar que tudo que é informação que a gente coloca na internet pode ser publicada de uma forma sem controle. E é muito difícil você conseguir apagar essas informações. Então, se você se expõe muito nas redes sociais, coloca muita informação, coloca coisas que possam ser criticadas por terceiros, você está abrindo um leque de informações para as pessoas começarem a lhe bombardear. Então, isso realmente pode causar muitos problemas na vida das pessoas. Além da questão de se tornar vítima de um crime, você pode se tornar vítima de um preconceito social ou até de uma avaliação por parte da empresa que você trabalha ou que você pretende trabalhar. Isso pode acabar tendo uma exposição negativa, né? Com certeza. Muitas empresas, agora uma grande parte delas, faz uma busca nas redes sociais sobre o que a pessoa posta, o comportamento dela e elimina ou contrata devido a esse perfil. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você coloca na internet, tem que ter a sua conduta da vida real, né? Deve ser mostrada na internet de uma forma a não colocar você numa situação difícil. E hoje tem sido cada vez mais frequente e iniciar a vida nas redes sociais muito cedo, né? As crianças já têm perfis e às vezes os pais começam a alimentar quando a criança ainda é bebê e a criança vai crescendo naquele ambiente de exposição que se torna totalmente natural para ela. E, às vezes é difícil ter o discernimento de saber até onde vai, até onde eu posso publicar, né? As crianças são as maiores vítimas dos golpes da internet, porque elas são inocentes. Se elas usam essas redes sociais, e a maioria delas o pai não sabe, tem um limite de idade mínimo para poder ser permitido. Então, o que as crianças fazem? Entram, às vezes o pai não sabe, coloca a idade falsa, e isso é um crime de falsidade ideológica, né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque as crianças não têm maturidade. Se os adultos se metem em encrenca, imagina as crianças. E quando as crianças fazem alguma coisa na internet que tem consequência para terceiros, é o pai que vai responder. Às vezes a criança também pode ter aquela punição social, né, para ser educativo. Então, cabe aos pais esse papel de educar. É muito importante que os pais se informem e passem as informações para as crianças do que na vida real é permitido na internet com parcimônia, mas o que é crime, na internet é crime também, né, passível de punição por lei. Tem algumas dicas do que a gente deve evitar nas redes sociais para acabar não sendo vítima? É interessante que a gente coloque os perfis das redes sociais restritos, né? Se preocupar com a parte, os pais têm que se preocupar se o computador está com antivírus atualizado, se preocupar em monitorar o que a criança está fazendo, não deixar as crianças nos quartos, fazendo o que querem, sem monitoramento, né? Não usar a internet como uma babá eletrônica, tá monitorando e acompanhando sempre a vida dessas crianças, com quem eles falam, né? Porque o crime, ele está em todos os lugares e a internet é um lugar que você pode se esconder, acha que está impune, acha que não vai ser descoberto e não é assim. Então, quem sofreu algum tipo de abuso desse tipo, bullying na internet, se a criança for solicitada a disponibilizar fotos indevidas, pode fotografar tudo, guardar os e-mails, procurar um cartório de notas e fazer um registro e entrar na polícia. Isso vai ser investigado, então as pessoas que pensam que vão estar impunes usando a internet, elas não vão estar. Muita gente se esconde atrás do computador e acha que não vai ser identificado, né? E hoje, além das fake news, tem os perfis fakes, né? Isso. Perfis fakes em redes sociais que são criados ali para denigrir imagem, para monitorar a vida alheia, entre outras questões nesse sentido. E acredita-se que, de fato, a pessoa se torna anônima ali, mas é muito fácil de identificar a origem de cada publicação. Tecnicamente,
todos os computadores têm uma identificação e os provedores que dão esse acesso à internet, eles têm obrigação, por lei, de entregar, quando solicitado judicialmente, todos os registros, que a gente chama de logs, tecnicamente, que vão permitir fazer esse rastreamento e identificar essa pessoa e ela vai ser punida. Muita gente ainda utiliza as lan houses, né? Houve acessibilidade à internet, aos smartphones reduziu consideravelmente, mas muita gente ainda usa e abre perfis pessoais nesses locais que são de uso coletivo e vai embora, deixa o e-mail logado, uma rede social. Isso é muito arriscado também. Isso é arriscado. E também tem que ter cuidado quando for fazer pagamento de contas pela internet. Nunca usar um Wi-Fi público, uma lan house, porque é um ambiente que você não tem controle. Então, ele pode estar contaminado e passar suas informações pessoais para golpes, né, que podem acontecer. A gente preparou aqui algumas dicas para você que está acompanhando o Manhã no Ar sobre o uso com mais segurança, né, para que você tenha mais garantias. Vamos mostrar as dicas então para você. Uma delas é a relação de confiança entre pais e filhos. A gente falou ainda há pouco sobre o cuidado e como as crianças são vulneráveis, né, nesse ambiente. É necessário um diálogo? É necessário principalmente uma educação. O governo federal tem até uma iniciativa agora de criar uma política de segurança da informação nacional, que ele tinha federal, para ir para os níveis estaduais e municipal. O foco vai ser incluir a educação também nas escolas, em todos os níveis. E esse diálogo, essa educação é fundamental para que os pais tenham confiança. Às vezes proibir não resolve, porque você pode ir na casa de um coleguinha, acessar uma coisa indevida, enquanto em casa tem o maior controle. E o direcionamento agora é, de fato, um diálogo franco, a informação de que você tem que se preocupar com baixar arquivos que você não tem permissão, isso é ilegal. Então, isso é legal na internet. Você não pode estar fazendo trabalho copiando tudo, isso também é ilegal. Então, tudo isso, até a própria segurança física das pessoas, né? Explicar que existem os perfis, que a pessoa não pode confiar em quem está do outro lado, marcar encontro. Essa questão de conteúdo na internet, né? Vai fazer aquele trabalho da escola, bota lá no Google, pega Exato. tudo e coloca. Isso é roubo de patrimônio intelectual, Exato. né? Então, não você tem que colocar sua. Qual é a referência, né? De onde você pegou aquele material. Você usa aquilo para construir a sua versão, né, do trabalho, mas não copiar e colar. E muitas escolas já estão espertas e estão punindo isso. Elas vão lá na internet, fazem a pesquisa, identificam que aquilo foi copiado. Colocou uma frase, já identifica. Exatamente. Agora, outra dica é conhecer as amizades dos filhos, né? Com certeza. Nessa questão de internet, existe muitos perfis, como você falou ainda há pouco, que para criar você precisa ter uma idade a partir de 13, de 18 anos, e ali você cria, dando qualquer tipo de informação, e essa informação não é precisa e nem vai ser investigada pela rede social em si. Exato. Então, a gente tem muito isso. Para ficar monitorando os outros, você se faz passar por amigo de alguém. Então, não é legal você sair aceitando os amigos dos amigos que você não conhece. Ter todo esse cuidado de orientar as crianças. 82% das crianças de 9 a 17 anos, elas usam redes sociais. Isso é um número muito alto aqui no Brasil. E imagina que isso não é permitido. Então, também tem aquela questão cultural de achar que não faz mal a gente colocar aqui que a gente tem mais de 18 anos, mas a maioria dos pais nem sabe disso. Então, é importante que os pais conheçam e orientem suas crianças e acompanhem o tempo inteiro o que elas estão fazendo na internet. Outra orientação é tomar cuidado com os perfis fakes nas redes sociais e também cuidado com as informações. As redes sociais, hoje, elas facilitam essa divulgação de informações, como, por exemplo, a localização, né? Você dizer onde você está. Não se dá mais o trabalho de verificar na foto, pesquisar que ambiente é aquele, tentar reconhecer. Se marca a localização, então você já sabe onde a pessoa está e o horário, né? Dá para acompanhar a rotina. Então, existem muitos crimes que foram cometidos e roubos, porque as pessoas divulgam muita informação, fica disponível, as pessoas praticam sequestros, sabem a hora que a criança vai para a escola, quem está com ela, até fotos de dentro de casa é possível compartilhar. E se monta todo um esquema criminoso baseado nas informações que as próprias pessoas fornecem. E esse ano a gente tem eleição
e por conta da eleição as fake news que a gente falou logo no começo vão ser muito frequentes. Inclusive já está sendo feito um acompanhamento, um estudo das polícias do Brasil junto com a polícia americana, o FBI, para acompanhar e monitorar e evitar que esses crimes sejam tão frequentes aqui no Brasil. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado tanto para quem pode se tornar vítima, quanto para quem pretende ou comete algum tipo de crime virtual. Ok. Para as vítimas, tenham sempre cuidado com o que coloca, porque o que você não quer para você, você não vai fazer para os outros, né? Então, se informe, entenda o que está acontecendo na internet, entenda que tem um monte de golpes e você se preparar para minimizar isso ao máximo, né? Para quem está tentando usar a internet para prejudicar alguém, tenha muito cuidado, porque pode ser identificado, pode ser processado e, de fato, aquele crime que você acha que vai estar impune no mundo virtual, no mundo físico, você vai ter consequências. E essas consequências vão desde cadeia até você pagar a indenização, né, por danos morais. Exatamente. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Obrigada, bom dia. Recebi hoje a Lilian Gibson, que é coordenadora de Grupo de Segurança de Informação e Comunicação. E agora a gente fala sobre oportunidades de formação técnica para portadores de deficiência. Um projeto qualificando para incluir, oferecendo cursos de auxiliar administrativo, letras e língua portuguesa. A Thea Morel continua ao vivo com a gente e vai trazer mais informações sobre esse assunto. Olá, Thea, como é que faz para se inscrever? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, a inscrição é muito fácil realmente, né? O portador de deficiência, ele precisa levar alguns documentos até o Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, número 4645, né? Entre esses documentos está o RG, está o CPF, certificado de escolaridade, aquele laudo PCD, né, de portador de deficiência e também o CAD único do CRAS. Para falar um pouquinho sobre esses cursos, tentar dar aí uma estimulada para quem quer participar, eu tenho aqui o coordenador desse projeto, que é o Dr. Cleverson Edivo, que vai explicar para a gente como é que isso funciona. Bom dia, Dr. Cleverson. Vamos explicar para todo mundo que vagas estão disponíveis nesse momento para essas pessoas portadoras de deficiência e como é que vocês começaram a fornecer esses cursos que são gratuitos. Bom dia a todos da TV A Crítica. Gostaria de agradecer aí pela oportunidade da gente vir convidar as pessoas a participarem desse curso de qualificação de PCD. Isso é uma parceria do Centro de Saúde com o Ministério Público do Trabalho, onde nós temos, dentro desse ano de 2018, a necessidade de formar 400 pessoas para o mercado de trabalho. Dentro dessa realidade de formação, nós iniciamos com o curso de Libras para surdos, estamos evoluindo com o curso de auxiliar administrativo para deficiente físico e temos outros cursos planejados ainda para 2018. Falando um pouquinho do curso de Libras para surdo, a gente tem às vezes uma ideia errada, não para pensar muito bem nisso, mas as pessoas que têm deficiência auditiva, elas também precisam aprender a Libras, né? É como se fosse uma espécie até de alfabetização para eles. Correto, é uma alfabetização. Quando nós nascemos, até os 2 anos de idade, a gente vai sendo alfabetizado de uma forma domiciliar, né? E a linguagem de sinais do abecedário de Libras, ele é fornecido e ensinado também na forma acadêmica. Isso permite uma linguagem dos ouvintes com os surdos numa linguagem universal. Isso nós estamos proporcionando com o curso, nesse primeiro, somente para surdos. Depois vamos evoluir com a alfabetização em português para surdos, porque muita gente acha que eles têm uma habilidade para desenvolver a língua portuguesa e é totalmente diferente. A comunicação, a formação de frases, ela é totalmente diferente para os surdos. E a gente vai evoluir para essa segunda fase também com o português para surdos. E tem também esse curso de assistente administrativo, onde os portadores de deficiência, principalmente os de deficiência física, também vão lidar ali com, digamos assim, algumas limitações e como lidar com isso no mercado de trabalho, né? Correto. A intenção é que a gente habilite ele para concorrer de igual para igual dentro do mercado de trabalho, sabendo quais são as necessidades das empresas e podendo atuar no cotidiano sem nenhuma dificuldade. Agora, doutor Cleverson, a gente sempre vê muita vaga específica para portador de deficiência no mercado de trabalho. Concurso tem uma cota específica para os portadores de deficiência, mas falta gente qualificada? Nós não entendemos o que acontece. Dentro da realidade do Estado e de vários municípios, o que falta é uma política pública de incentivo à qualificação.
e a identificação desses PCDs para que eles possam adentrar ao mercado de trabalho e competir de forma saudável com todos. Se você tem uma ideia, muita gente fala do benefício de prestação continuada, que é aquele benefício do INSS, onde as pessoas recebem um salário por ter uma deficiência ou por ser idoso acima de 65 anos. Mas se nós tivermos uma ideia, no Amazonas, nós temos praticamente 2% da população que recebe BPC. Se nós pensarmos que 15%, 20% tem algum tipo de deficiência, nós teríamos no mercado capacitados PCD que poderiam entrar e ser capacitados mais de 200 mil PCDs. E isso não acontece hoje, são pessoas marginalizadas na sociedade que não recebem nem benefício e nem estão capacitadas para o mercado de trabalho. No entanto, os portadores de deficiência, se qualificados, conseguem ganhar muito bem no mercado, né? Com certeza. Por exemplo, eu tenho exemplos familiares de pessoas que têm deficiência e recebem concursados do Ministério Público R$8 mil com ensino médio. Então, existe oportunidade, a pessoa deixa de ser marginalizada, adentra o mercado de trabalho, passa a receber um auxílio, uma assistência médica pelas empresas, passa a receber um auxílio moradia em alguns casos, e cesta básica e vários outros benefícios que o mercado de trabalho propicia. Muito obrigada, doutor Cleverson. Então, essas vagas estão disponíveis, Adriana, por enquanto são 20 vagas para cada um desses 2 cursos que a gente falou aqui, mas tem mais cursos que vão abrir, né, ao longo do ano, e fica esse recado aí para as pessoas portadoras de deficiência. Desde que elas se qualifiquem, procurem a qualificação, elas vão conseguir certamente uma vaga no mercado de trabalho, porque essas vagas existem, essas vagas estão aí disponíveis, só esperando pelos profissionais qualificados. E tem obrigação por lei, né? A partir de 100 funcionários, cada empresa tem uma cota que precisa contratar com pessoas que têm deficiência, né? É uma questão social prevista em lei. Obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente tem informação do trânsito, vamos saber onde nosso drone anda. Nós estamos agora na Alameda Cosme Ferreira, no encontrão com uma das alças da Avenida das Torres. E o trânsito é bastante intenso nessa área da cidade, como de costume, porque quem vem ali do lado direito está vindo do Parque 10, Cidade Nova, vem pela Avenida das Torres e chega aqui à Alameda Cosme Ferreira, já próximo ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a Bola do Coroado, e junto ao trânsito de quem está vindo ali da zona leste da cidade. Trânsito intenso nesse sentido. Quem está nas alças de cima do viaduto não tem nenhuma dificuldade para ir para a Zona Leste ou pela Alameda ou para ir para a Zona Leste ou Zona Sul da cidade pela Rodrigo Otávio, a alça de cima do viaduto. Na parte de baixo também tranquilidade, tem uma retenção por conta dos agentes de trânsito que param o trânsito agora aqui na Alameda para dar fluidez para quem vem da Rodrigo Otávio, para quem vem também da André Araújo e também do V8, né, Efigênio Salles. Quem segue para Efigênio Salles, logo nesse começo não enfrenta dificuldade nenhuma. A André Araújo que está com trânsito intenso. E ainda hoje a gente mostra como foi o ensaio técnico de 4 das 8 escolas de samba do Grupo Especial que desfilam no próximo sábado. E depois do intervalo tem os melhores momentos de Nacional e Ponte Preta pela Copa do Brasil. O Manhã no Ar volta em instantes. Até já.